Boa noite a todos. Nosso shiur hoje, antes de Yom Kippur. Então, gostaria de tentar trazer hoje no nosso Shiur Express uma visão diferente sobre o dia do Yom Kippur. Talvez é uma visão que eu imagino que muitos não devem ter escutado. Como eu sempre costumo falar nas minhas aulas, as festas judaicas, elas não são apenas uma vez por ano. Elas abastecem você para o ano inteiro. Então, cada uma tem algum ingrediente que você precisa levar para a tua vida toda, que uma vez por ano a Torá te lembra desse ingrediente, para você se abastecer bem dele. Então, não é uma coisa que depende só de Deus. Deus vai julgar, Deus vai fazer isso. Não. Você precisa fazer um trabalho interno nessa data judaica para poder levar uma bagagem para o ano inteiro. Por isso, até os Hassidim, eu não sei se eu já contei para vocês, só que eles não costumavam perguntar um para o outro como você passou a festa, né? Muita gente fala, e aí, como você passou Rosh Hashanah? Como você passou Pesach? Como passou? Parece que é uma data que precisa vir, você passa e continua a vida igual. É como você viveu Rosh Hashanah. Como você fez o Yom Kippur. Lechaim. Então vamos tentar entender qual é o ponto central de Yom Kippur. Rosh Hashanah a gente falou que é o dia da transformação. Cada festa tem o seu conteúdo. Yom Kippur, para poder entender, eu quero fazer primeiro algumas perguntas para vocês, tá bom? Pergunta número 1. Qual é o sentido de Deus dar um dia por ano que limpa todos os teus pecados? Já parou para pensar nisso? Faz sentido? Pensa bem. Quer dizer, a pessoa ela já sabe, previamente, que tem uma máquina de lavar no judaísmo. Certo? E chega um dia por ano, ficha limpa. Aparentemente isso vai contra todo o sentido judaico de responsabilidade, certo? Que a gente acredita que tem livre-arbítrio e que tem certo e errado, tem bom e mal. De repente você fala, mas tem um dia por ano que é só você ir na sinagoga, de acordo com alguns você nem precisa ir na sinagoga, fazer jejum, não fazer jejum, tem uma discussão no Talmud. Mas seja como for, Yom Kippur, o dia perdoa. Qual é a lógica? Chega um dia que perdoa tudo? Qual que é o sentido do Yom Kippur? Uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo difícil de responder. Pergunta número 2. O que acontecia no Yom Kippur na época do Templo Sagrado em Jerusalém? Alguém sabe? Qual era a grande novidade do Yom Kippur? Muito bom. O Kohen Gadol, sumo sacerdote, que era o homem escolhido do povo, ele podia entrar uma vez por ano no lugar mais sagrado do mundo, que era o Kodesh HaKodashim. Santo dos Santos. Era uma salinha que ficava no meio do Beit HaMikdash, que durante o ano inteiro ninguém podia entrar lá. Se um ser humano entrasse lá, ploft, morria. Uma vez por ano, o Kohen Gadol, que era o homem mais especial do povo, mais sagrado, ele podia entrar. Então, prestem bem atenção, era o homem mais sagrado, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. Tempo, espaço e pessoa. Agora eu pergunto para vocês, de novo, vamos tentar entender a lógica disso aqui. Por que durante o ano inteiro ninguém podia entrar lá? Alguém sugere? Alguma ideia? Que é um lugar muito santo para... E daí, e quem falou que alguém muito santo, um lugar muito santo não pode entrar nele? Quer dizer, eu sempre tento desmistificar o judaísmo. Quer dizer, a gente acha que é tipo um joguinho, sabe? Joguinho do Mario Bros. Você entrou lá, morre. Não é isso. Tem uma lógica. Por que alguém entra lá, morre? É um castigo de Deus que ele morria? É isso mesmo. Era uma overdose espiritual. Quer dizer, a luz espiritual era tão forte, como a Yael falou, isso quer dizer santo, quer dizer, era tão santo, que qualquer pessoa que entrasse lá, que não tivesse nessa vibe, não aguentava. Então a pergunta é, sendo assim, o que acontecia no Yom Kippur que o Kohen Gadol conseguia entrar? Quer dizer, se é um lugar tão especial que durante o ano nem o Kohen Gadol podia entrar lá, o que acontecia no Yom Kippur que esse homem conseguia entrar lá e apesar disso, ele sobrevivia? Pergunta número 3. Quando ele entrava lá, ele via a seguinte cena. Tinha muita pouca coisa dentro dessa sala. Tinha um potinho do man, que era aquela comida milagrosa que caía para o povo no deserto por 40 anos. Tinha o cajado do Aharon HaKohen, que provou que ele era o sacerdote do povo. Tinha um pouco das cinzas da primeira vaca vermelha da história, que a Torá ordenou Moshe Rabbeinu fazer. Mas o principal que tinha lá dentro era uma pedra bem grande. Não sei se vocês já ouviram falar, que era a pedra fundamental.
não do Harry Potter. Acho que tem uma história assim, não? Mas deve ser que foi imitada daqui. É filosofal, desculpa. Mas a pedra fundamental, eu não sou muito expert de Harry Potter. Muito bom. Deus criou o mundo a partir dessa pedra. Hoje, os muçulmanos dizem que essa é a pedra que está na mesquita deles, que está no lugar do Kodesh HaKodashim. E faz sentido, quer dizer, pode ser que seja. Mas essa pedra, ela estava lá dentro do Kodesh HaKodashim. O que tinha em cima dessa pedra? A Arca Sagrada, o Aron HaKodesh, que era aquela caixa com as tábuas da lei. O que tinha em cima do Aron HaKodesh, que era a coisa mais visível quando o sumo sacerdote entrava lá, e quando a portinha estava aberta, quem estava fora também conseguia ver, eram os anjinhos querubim. Sabe essas músicas que falam do anjinho querubim? Isso vinha do Kodesh HaKodashim. Que tinha 2 anjinhos, um com cara de menino, outro com cara de menina, e eles ficavam se entreolhando, na maioria do tempo, em cima da Arca Sagrada. E aí eu pergunto para vocês, sobre esses anjinhos querubins, qual é o sentido de no lugar mais sagrado do mundo, que o Kohen Gadol entrava uma vez por ano, ele encontrava 2 imagens, que são estátuas, apesar que o judaísmo proíbe completamente estátua, a gente sabe que uma das proibições mais fortes da Torá é não fazer idolatria. Então, como pode ser que a cena que o Kohen Gadol encontrava lá eram justamente a foto, quer dizer, uma imagem de um menino e uma menina se olhando? Qual é o sentido dessa imagem? Lechaim? Quarta pergunta. Isso eu já contei para vocês uma vez, mas hoje eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Dos 24 livros da Torá, do Tanakh, um deles é chamado o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. É uma poesia romântica e até sensual que o rei Salomão fez aparentemente para uma mulher. Mas os nossos sábios dizem que isso óbvio que não é para uma mulher, porque ele era um grande tzadik. Ele estava fazendo uma comparação do relacionamento entre Deus e o nosso povo. Mas ele escreveu isso numa linguagem erótica, numa linguagem muito material. Por isso, os sábios do Talmud disseram que esse livro não pode ser considerado um livro de Torá. Não é um livro sagrado, porque não fala de Deus abertamente, não fala de ética e moral, não fala de religião. Então, é uma poesia bonita que o rei Salomão fez, mas não pode ser considerado um livro sagrado. Quando Rabi Akiva, o maior dos sábios, ouviu isso, ele falou a famosa frase: Im kol asfarim kodesh, shir hashirim kodesh hakodashim. Se todos os outros livros da Torá já são sagrados, o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Ele falou Kodesh HaKodashim. E aí eu pergunto para vocês, o que o Rabi Akiva viu no Shir HaShirim, que os outros sábios não viram, mas que ele comparou o Shir HaShirim com esse local mais sagrado do mundo? Quer dizer, ele poderia simplesmente falar, Shir HaShirim também é Torá, também é sagrado. Ele falou, não, é Kodesh HaKodashim. Ou seja, na Torá, quem é o Kodesh HaKodashim? O livro que fala do relacionamento físico entre o homem e a mulher. Quinta e última pergunta. O Talmud diz sobre uma mulher que ela se vestia muito bem. O que significava se vestir muito bem? Não que ela estava com a roupa da última moda, mas que ela tinha muito recato, muita discrição na maneira dela se comportar e na maneira dela se vestir. E qual foi a recompensa que ela teve por causa dessa tzniut, dessa discrição? 7 filhos Kohen Gadol. A mesma mulher teve 7 filhos que entraram no lugar mais sagrado do mundo. Quer dizer, quando o mais velho falecia, o próximo da fila virava o Kohen Gadol. Porque só pode ter um pelo povo, em cada momento. E aí eu pergunto para vocês a última pergunta de hoje, que é: qual é a relação entre o que ela fez e a recompensa? A gente sabe que a recompensa ela tem que ter a ver com a causa. Por que o fato dela ter sido uma pessoa recatada, quer dizer, a recompensa poderia ser, sei lá, ganhar na loteria, poderia ser ter um marido bom, não, a Torá fala, o mérito dela foi que ela teve 7 filhos Kohen Gadol. Vamos entender todas essas perguntas em uma tacada só, porque o shiur é express, certo, Lechaim? A gente precisa só entender uma coisa. Qual é a essência do Yom Kippur? Se a gente entender a essência do Yom Kippur, está tudo respondido. Como eu falei para vocês,
Cada festa judaica quer revelar em você uma energia que só essa festa consegue revelar. De acordo com a Kabbalah, a energia do Yom Kippur é a sexualidade da pessoa. É um tema que é um pouco tabu, às vezes, em algumas comunidades. Só que a gente sabe que como hoje em dia o mundo cada vez está mais liberal de uma certa forma, então hoje não adianta a gente só ouvir a visão do mundo e muitas vezes não ouve a visão da Torá. Então é incrível que a Torá fala sobre tudo. Não tem tema que é tabu na Torá. Se você vai procurar, tem leis e halachot sobre qualquer assunto. E no caso específico do Yom Kippur, que aparentemente é o dia mais importante do calendário judaico, é o mais famoso, certo? Até os não-judeus, eles sabem, o dia do perdão de vocês, o Yom Kippur, e os judeus, que às vezes não vão o ano inteiro na sinagoga, quando chega no Yom Kippur, pelo menos vão um pouquinho. Esse é o dia que, por incrível que pareça, a energia tua que ele quer trabalhar é a mais essencial do ser humano, tanto de acordo com Freud, como de acordo com a Kabbalah. Essa é uma das coisas que a gente vê como a psicologia foi no mesmo caminho que a mística judaica já tratava há milhares de anos. Eu vou tentar explicar isso rapidamente para vocês. Enquanto várias religiões e filosofias consideravam que a sexualidade é algo pecaminoso, é algo proibido, é algo negativo, se você olha bem a visão judaica, não é nada disso. O judaísmo sempre soube que essa é a energia mais poderosa do ser humano. E tem 3 coisas que provam isso. 3 fatos que a gente pode falar. 1, dá muito prazer. Então as pessoas de uma forma ou de outra estão sempre tratando dessa energia. Uns de uma forma mais romântica, outros de umas formas mais físicas, outros de uma forma até mais espiritual. Mas de alguma forma pessoas têm muito prazer na sexualidade. Ponto número 2, é a única energia capaz de criar vida. Apesar que hoje as pessoas querem separar uma coisa da outra, mas na prática elas são juntas. Quer dizer, a única forma que dá para você fabricar um ser humano igualzinho a você, a continuidade da humanidade, é o poder do infinito dentro da pessoa, está na sexualidade. E ponto número 3, que todo mundo sabe, apesar dos pesares, com toda a revolução sexual que teve nos anos 60, 70, continua sendo uma coisa íntima. As pessoas tentaram fazer que isso não fosse uma coisa íntima, mas por natureza a gente vê, até em crianças, estudos que são feitos com crianças em relação a isso, que eles nem entendem o que está acontecendo, eles sabem que a sexualidade é uma coisa que é indescritível, mas ao mesmo tempo é algo que está muito ligado com a essência da pessoa. Por isso, óbvio que o judaísmo não ia deixar essa energia de lado. Então, pessoas que acham que a religião, de uma certa forma, ela veio reprimir essa energia, ou ela veio bloquear, é impossível, porque é uma energia fundamental no ser humano. Então, o que o judaísmo, na verdade, quer quando coloca muitas leis em relação à discrição, em relação a separar homem e mulher, em relação a, mesmo quando o casal, não sei se vocês sabem, mas tem muitas leis referentes ao casal, depois que já estão casados, que a mulher vai no mikve e tem dias que eles podem se relacionar e tem dias que eles não podem se relacionar. Qual é o objetivo da Torá? Não é tirar o prazer do ser humano, é justo pelo contrário. O judaísmo entende que como a sexualidade é uma coisa íntima, a única forma dela continuar sendo saudável e prazerosa, essa é ela continuar sendo uma coisa íntima. Se ela para de ser uma coisa íntima, naturalmente e automaticamente ela para de ter graça e ela perde, na verdade, todo o seu sentido. Então, o que a gente precisa entender é o que significa íntimo. O que significa ser uma pessoa íntima? O que significa intimidade? Lechaim? Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, talvez eu já contei, não lembro. Rabino Manis Friedman, ele escreve num dos seus livros, ele é um rabino, psicólogo, e ele escreve num dos seus livros o seguinte: uma vez um grupo de jovens vieram perguntar para ele, Rabbi, como a gente pode fazer um camp kosher, um acampamento de barraca kasher? A gente vai ficar muitos dias lá e a gente quer fazer um acampamento kasher. E chegaram, vários meninos e meninas para perguntar para ele. Aí o rabino respondeu, mas como? O acampamento já não é kosher, vocês estão indo todo mundo junto lá, menino e menina, vocês estão preocupados com a comida?
Aí o Rabino, ele disse, não, Rabino, isso não se preocupa. A gente já é amigo desde pequeno, a gente está super acostumado, a gente pode dormir no mesmo sleeping que não rola nada. Aí o Rabino falou, o quê? Vocês podem dormir no mesmo sleeping que não rola nada? Então vocês precisam procurar um psicólogo, e não um Rabino. Assim que ele resolveu. E o Rabino conta isso no livro, que ele fala o seguinte, o mundo hoje comemora que o ser humano perdeu a sensibilidade, como se fosse uma coisa boa. Isso é muito ruim, dá problemas em muitas pessoas mais velhas e casais. Ou seja, isso que a Torá entende, que existe um fogo muito forte entre o homem e a mulher, não é que a Torá está reprimindo esse fogo. A Torá acha que para esse fogo continuar forte, tem certas regras e leis que a gente precisa seguir. Essas regras e leis, elas ajudam a pessoa a ter mais prazer quando chega a hora certa. Lechaim. Para finalizar, com isso agora a gente vai entender Yom Kippur. Olha que interessante. Os dois anjinhos querubins, um homem e uma mulher se olhando, acima da Torá, eles ficavam em cima das tábuas da lei. O livro mais sagrado, diz Rabbi Akiva, Shir HaShirim, comparou com o quê? Kodesh HaKodashim. Isso nos mostra, como a Torá está falando, que o Kodesh HaKodashim, esse lugar, ele representa a sexualidade. Sabe por quê? Porque ele era a intimidade de Deus. Por que ninguém podia entrar lá o ano inteiro? Porque aquele lugar é íntimo. Na tua intimidade ninguém pode entrar. Nunca. Nunca ninguém pode entrar na tua intimidade. Por quê? Porque o dia que alguém violou a tua intimidade, ela já não é mais íntima. No mundo de hoje a gente percebe que cada vez mais as pessoas não sabem mais o que quer dizer intimidade. Por quê? Porque até as coisas mais privadas começaram a virar públicas. Então até mesmo coisas que a pessoa antes fazia entre ela e Deus, agora precisa postar, certo? Precisa todo mundo ficar fazendo. Mas quem está perdendo com isso? A pessoa. Porque isso gera uma insegurança. Por que as pessoas precisam postar tudo? Vamos usar um pouco de psicologia. Cada vez mais você precisa de aprovação pública. Você precisa que os outros vão gostar, senão você não sabe se é bom ou não é bom. Mas se você não guarda algum lado dentro de você que é só teu, você não tem mais intimidade. Uma pessoa que não é íntima dela mesma, não consegue mais ser íntima com ninguém. Porque o que significa ser íntimo com alguém? Compartilhar a tua intimidade com alguém. Vem a Torá e inova que existe relacionamento saudável sim, que existe casamento. Como acontece o casamento? Não é que um invade a intimidade do outro. Olha que interessante, porque esse é o ponto principal. Às vezes as pessoas pensam que a sexualidade é cada um entrar na intimidade do outro. Não! A intimidade do outro sempre precisa continuar privada, mesmo depois que a pessoa casa. E por isso muita gente se equivoca, até mesmo com os discursos que os rabinos costumam fazer na Rupá. Agora vocês dois viraram uma pessoa só. Como viraram uma pessoa só? Continua duas personalidades diferentes, continuam dois gostos diferentes. Tem que se respeitar muito. Por quê? Porque é um erro, lógico que espiritualmente se unificaram as almas, mas continuam duas pessoas diferentes. Então qual é o segredo que a Torá fala? Só tem um jeito que você pode entrar na intimidade da outra pessoa. Se você respeitar o outro tanto, mais tanto, mais tanto, que na hora que você entra lá, você não está pensando em você só está pensando no bem do outro. Esse era o Kohen Gadol Yom Kippur. Sabe por que ele podia entrar no Kodesh HaKodashim? Porque ele estava tão elevado naquele dia, elevado significa, ele era tão não egoísta e não interesseiro, que na hora que ele entrava lá, ele estava pensando em Deus e não nele. E por isso está escrito que se o Kohen Gadol entrava lá pensando em bobagem, ele morria. Tinha uma cordinha amarrada no pé dele e puxavam ele. O que quer dizer pensando em bobagem? Você acha que o Kohen Gadol... A gente não tem ideia do que é a bobagem do Kohen Gadol. Não é que ele vai pensar, sei lá, num filme que ele viu. O Kohen Gadol era um tzadik. Pensar em bobagem quer dizer qualquer coisa que ele pensasse que não fosse humildade total, isso já era suficiente para ele não aguentar a luz. Porque o que a luz de lá falava? A luz de lá falava, só tem Deus. Quem podia entrar lá? Alguém que sentisse que ele era parte disso, que ele era parte de Deus. Então, com isso, a Torá está ensinando no relacionamento humano a mesma coisa. Sabe quando você pode ser íntimo de alguém, tanto um homem como uma mulher, e mesmo de amigos, e mesmo de familiares, mas qual é o segredo para você conseguir ser íntimo de alguém? Ponto número 1, você tem que estar preocupado com ele, e não com você. Quer dizer, na hora que o interesse é ajudar o outro, na hora que o interesse é colocar o outro antes do que você, que é muito difícil, essa hora você está pronto para ser íntimo de outra pessoa. Mas enquanto você só quer ter prazer com aquela pessoa, você quer usar de alguma forma ou de outra, isso não é intimidade. Então, essa é a razão que aquela mulher
que ela era muito íntima. O que quer dizer uma mulher que tinha muito discrição? Não é só uma questão de roupas, né? Às vezes a mulher pode ter tzniut nas roupas, mas ela não pode ter tzniut interna. Quer dizer assim, uma pessoa que ela é recatada de verdade, que ela tem uma intimidade com ela mesma, qual foi a recompensa dela? 7 filhos que foram íntimos de Hashem. 7 filhos que conseguiram entrar na intimidade de Deus, que era o Kodesh HaKodashim. E para finalizar com isso, agora a gente entende a verdadeira razão que Yom Kippur perdoa. Olha que incrível. Olha a lógica do Yom Kippur. É uma máquina de lavar? Não é uma máquina de lavar. Não é um botão que você aperta e perdoa tudo. Essa sexualidade, que é a intimidade, que é a essência da alma de cada pessoa, que tem um poder incrível, ela pode ser levada para o caminho de fazer a pessoa se perder na vida, como muitas vezes acontece, ou se ele canaliza essa sexualidade para o espiritual. Esse é o trabalho de Yom Kippur. A gente não come, a gente não bebe, o casal não pode ter relações nessa noite. É um dia que a pessoa precisa pegar essa energia tão profunda e usar ela para Deus. Você canaliza para o espiritual. Quando uma pessoa consegue canalizar essa espiritualidade para Hashem, automaticamente perdoa todos os pecados. Sabe por quê? O que significa perdoa todos os pecados? Ela é um nível no qual não existe falhas, não existe pecados. Porque o amor é tão intenso, é tão prazeroso, é tão profundo que a pessoa ela ri de si mesma. Esse tem que ser o sentimento de Yom Kippur. A pessoa pensar o ano inteiro e falar, é tão gostoso o Yom Kippur, apesar que a gente não come, esse tem que ser o sentimento. É tão gostoso o Yom Kippur, como pode ser que durante o ano eu briguei com alguém? Como pode ser que durante o ano eu fiz um pecado? Se eu tivesse esse sentimento o ano inteiro, eu não falharia nunca. E esse combustível de prazer, se ele é levado para o ano todo, automaticamente a pessoa não peca. Então, vamos parar de olhar coisa tão técnica como se fosse simplesmente um botão, não é isso. Yom Kippur realmente perdoa, mas o que quer dizer que ele perdoa? O nível da alma da pessoa que se revela no Yom Kippur, ele não tem falha nenhuma, porque ele é um prazer tão grande. Só para trazer um exemplo da nossa vida, sabe quando pega algum relacionamento que você já teve? Teve momentos bons, tem momentos ruins. Sabe quando você está num momento muito bom, muito prazeroso, você nem consegue entender como ontem vocês brigaram, certo? Você fala, não pode ser que eu briguei com essa pessoa hoje à tarde, não pode ser que eu briguei com essa pessoa ontem, porque agora está perfeito. Isso é Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer, quando revela essa sexualidade espiritual, vamos falar assim, quer dizer, o maior prazer que um judeu tem com Hashem, ele fala, não pode ser que eu fiz algum pecado na vida, porque é muito gostoso isso. Então, quando a gente consegue revelar que essa é a energia do Yom Kippur, que é a essência da alma de cada um de nós, automaticamente a gente se abastece com combustível para o ano inteiro, para realmente sentir que toda a nossa vida espiritual é um grande prazer. E quando a gente canaliza isso para Deus, a gente aprende a usar isso entre as pessoas também, que seja de uma forma saudável, que seja de uma forma prazerosa, não só com Deus, mas entre os seres humanos também, fazendo desse mundo um mundo melhor, se Deus quiser. Hatimah Tová para todo mundo, que a gente tenha um ótimo ano, se Deus quiser.